Opa, fala, engenheiro William. Fala, engenheiro Daniel, tudo na paz, meu amigo? Legal? Tranquilo? Bom, tranquilo. Conseguiu atender seu cliente hoje? Deu, Atrasou? deu certo. Deu certo? Pô, Deu legal. Que eu certo. falei com o engenheiro William, a gente marcou, acho que tem uns 2 dias, mais ou menos, né? 1 ou 2 dias. E aí ele falou que ele tinha um cliente para hoje, que ele ia fazer o possível para chegar a tempo. Eu até brinquei, né? Eu falei, pô, não me deixa na mão, não, pelo amor de Deus. Mas beleza, obrigado, que bom que deu tudo certo, né? Espero que tenha dado tudo certo realmente. E muito obrigado por estar aqui, por aceitar o convite, por aceitar compartilhar um pouco aí do seu dia a dia, da sua experiência também. Não, que isso. Bom, então, engenheiro William, para iniciar, o que geralmente eu peço? Lembrando que aqui é um bate-papo, tá? Tá ao vivo, estamos no YouTube, no Facebook, LinkedIn, enfim. Tem uma galera aí ao vivo, tem 40 pessoas mais ou menos no YouTube, no Instagram tem 4 pessoas. E gostaria que você contasse um pouco da sua história aí para a galera, né? Da onde você fala, quantos anos você tem, quando você se formou, quanto tempo já tem se formado, se você trabalhou registrado, se não trabalhou, se fez estágio, não fez. Só uma introdução ali do que você está fazendo até hoje. Não, beleza. Não, pessoal, assim, a minha introdução na mecânica, ela vem desde cedo, né? Então, desde os 14 anos aí, eu já venho fazendo alguns cursos na área de mecânica, parte de usinagem, desenho técnico, e dali para frente fiz a formação também técnico em mecânica, e como todo apaixonado aí pela parte de mecânica aí, o sonho era fazer engenharia. No começo da graduação, confesso para vocês aí que eu fiquei muito desanimado, porque a maioria do pessoal falava, é difícil, para você conseguir uma vaga de engenheiro, você tem que falar fluente, você nunca vai conseguir exercer, você vai se formar para ser mecânico, enfim. E eu trabalhei um tempo com manutenção e foi quando eu conheci o engenheiro Daniel. Então, eu estava, salvo engano, acho que no terceiro ano de faculdade, quando eu comecei a acompanhar o engenheiro Daniel, já faz bastante tempo isso aí. Eu me formei em 2018, então já faz um tempo já que eu conheço ele já. E aí, eu fui continuando a graduação, acompanhando ele. Na época eu não tinha tanta condição assim de comprar o curso, mas fui acompanhando o material, o conteúdo gratuito que ele passava, e isso já começou, querendo ou não, fazer a minha cabeça e a minha mentalidade de pensar diferente, pensar fora da casinha. Então, aproveito a oportunidade até para agradecer ao engenheiro Daniel, porque assim, foi um divisor de águas para mim isso daí. Quando eu via ele falar que era possível trabalhar, eu falei, não, se ele consegue, por que eu não vou conseguir? E aí fui começando a buscar conhecimento. Eu me formei em 2018, em engenharia mecânica, e dali em diante eu comecei, fui, na verdade, um pouco teimoso, né? Fui buscar o caminho mais difícil, então, assim, fiz alguns outros cursos, mas voltado para a área de NR13, né? Que hoje é o carro-chefe da minha empresa aqui, é o que a gente faz. E por fim, depois de um tempo, recentemente não, já faz acho que uns 2 anos, né, engenheiro Daniel? Aí eu adquiri o treinamento do engenheiro Daniel. Então, assim, Certo. isso foi muito bom para mim. Por quê? Porque eu tinha como foco a NR13, que é a parte de inspeção em vasos de pressão e caldeira, e aí, com esse treinamento, eu adquiri outras áreas que eu vi que era possível trabalhar, e não é difícil, eu falo para vocês, não é difícil. Basta você ter a mente aberta para novas ideias, novas oportunidades. E isso daí, se você pensar fora da caixinha, se dedicar, buscar conhecimento, seja em curso, seja em material, seja na internet, seja onde for, é possível. É o conselho que eu dou para quem está escutando essa live hoje aí, quem está assistindo a gente ao vivo, é possível. Eu tenho 28 anos, vou fazer 29 anos agora, então assim, não sou tão novo, mas também não sou tão velho. Então tem muita coisa para descobrir, muita coisa para aprender,
mas uma coisa eu confesso para vocês que eu já estou contente e feliz com o resultado. Desde quando eu me formei, que eu tirei o meu CREA, eu já consegui começar a emitir ART, começar a prestar serviço técnico, coisa que eu tenho amigos que se formou comigo, que em 2018 até hoje não tiraram nem o CREA, continua trabalhando de empregado, muitas das vezes são gestores, em alguns casos, outras ainda estão no operacional, mas porque não tiveram medo de entrar nesse caminho que eu entrei, graças aí a visão que o engenheiro Daniel passou para mim, de arriscar, porque é aquele ditado, quem não arrisca não petisca, então é basicamente isso aí. Legal. Então você formou em 2018, 28 anos, pô, tá novinho ainda. Para engenharia tá novinho ainda, pô. Tem Tá. tem muita coisa ainda pela frente, né? Tem bastante coisa para conquistar. 28 anos, tem bastante coisa. Bom, vamos lá. Ó. Então em 2018 você se formou. Quando? 2018, né? Você se formou, é isso? Isso, final de 2018. Tá. Então, certo. Você tinha me conhecido um pouco antes, 2018 você se formou. Quando você se formou, você lembra ali quais que eram os seus problemas ali na engenharia mecânica? Você chegou a fazer estágio ou não? E aí, quando você se formou, o que você fez? Você foi para o mercado, começou a mandar currículo? Conta um pouco mais do problema que você teve depois de se formar. Então, na verdade é o seguinte, eu não fiz estágio, tá? Na época que eu estava fazendo a graduação, como eu falei, eu trabalhava numa empresa, essa empresa eu prestava já fazia serviço técnico, mas eu era funcionário. Então, assim, é só para o pessoal entender o que eu fazia. Eu fazia análise de equipamento mais voltado para manutenção, não nada dentro da engenharia em si, como prestação de laudo, inspeção de equipamentos, nada disso. E eu não tinha oportunidade na época de fazer o estágio, porque o estágio pagava muito menos do que eu ganhava e eu já tinha uma responsabilidade de manter uma casa. Então, já era casado na época, tudo, pagava aluguel, enfim, não tinha essa condição. Então, esse daí foi o primeiro ponto. Consequentemente, isso daí, quando eu acabei a engenharia, eu já sabia que eu ia ter uma grande dificuldade de repente, procurar serviço dentro da engenharia como CLT. Por quê? Eu não tinha um estágio, não tinha um inglês avançado na época, apesar de ter um conhecimento muito bom dentro da parte mecânica, principalmente na área de manutenção, toda vaga que eu via, o perfil, o pessoal pedia vários requisitos que eu não tinha. Conhecimento avançado em SAP, conhecimento de algumas normas lá que eu não tinha, enfim, análise de alguns equipamentos que eu não tinha condição, na empresa que eu trabalhava, eu não tinha esse conhecimento. Então, como eu já vinha acompanhando você há algum tempo, eu nem pensei, nem optei por ir atrás de enviar currículo como engenheiro. Eu não cheguei a fazer isso. A minha pretensão e a minha ideia já era se formar, pegar o CREA e já começar a tentar atuar como engenheiro autônomo. Essa foi a minha visão quando eu saí da faculdade. Ah, legal, bom saber. Nunca tinha escutado esse objetivo ainda de alguém, de sair da faculdade e falar, não, quero trabalhar de forma autônoma. Isso daí, eu acho que quando eu me formei, isso daí era quase que impossível, né? Isso daí você não via de ninguém falar sobre isso, porque a galera conhecia, né, que poderia trabalhar de forma autônoma, muito menos ali sair da faculdade já com esse objetivo, né? Então, então você saiu da faculdade e já logo em seguida já entrou no treinamento. Entrei no treinamento, isso mesmo. Eu fiz o seu treinamento. Oi? Pode falar, pode falar. Eu fiz o seu treinamento, na verdade, foi uma imersão que eu fiz. Qual que foi a conta que eu fiz? Eu fiz um cálculo aproximado que eu gastaria fazendo pós-graduação, fazendo curso de inglês, fazendo outros tipos de curso que ia me capacitar para o mercado CLT, e eu vi que esse custo seria muito alto e eu não teria condição de fazer. Então, o que eu fiz? Eu fiz o caminho inverso. Fiz o seu treinamento, fiz alguns outros treinamentos voltados para a NR13, né?
E isso acabou me capacitando de uma forma diferente, né, para trabalhar, pegar um serviço, por exemplo, só um serviço básico de um compressor, por exemplo, e saber fazer desde a inspeção inicial até uma reconstituição de prontuário, pegar, no caso do seu treinamento, pegar uma máquina, por exemplo, que está totalmente fora da norma NR12 e adaptar essa máquina, fazer toda a parte de gerenciamento de risco, análise, enfim, entregar esse laudo, esse documento pronto e essa máquina adaptada para o cliente. Isso me proporcionou fazer um investimento pequeno e já começar a ter pequenos ganhos, pequenos retornos. Então, foi muito bacana isso daí. Legal isso aí que você falou, né? Porque muita gente acaba de sair da faculdade e fala, vou fazer um inglês, vou fazer uma pós-graduação, vou fazer um mestrado, um doutorado. E, na verdade, esses investimentos, né, são aqueles que quem está na área mesmo trabalhando como autônomo não recomenda, porque são investimentos ali a longuíssimo prazo, se é que você vai ter um retorno desses investimentos, né? Se é que alguma empresa vai te contratar por conta do seu inglês, se é que a sua pós-graduação vai te ajudar a ter um emprego ou a fazer algum serviço como autônomo, né? E já vendo, assim, esses treinamentos que nem você falou, né? De NR12, ar-condicionado, NR13, são coisas que você aprende, no mês seguinte você já está colocando na prática e você já pode, de repente, até faturar o mesmo valor ali que você pagou no treinamento, já ter lucro sobre aquilo, né? Já ter um retorno sobre o investimento. Isso aí é muito importante. É verdade. E você se lembra como que você me conheceu? Lá na época da faculdade ainda que você falou, né? Você falou que estava estudando ainda. Na verdade, assim, o primeiro contato que eu tive foi no Facebook. Eu te vi lá, por algum motivo, eu estava lá navegando na rede social e te encontrei lá. É um vídeo falando de como se tornar um engenheiro autônomo. Eu sou tão antigo acompanhando você que eu sou daquela época ainda que os treinamentos eram feitos diferentes, separados. Então, por exemplo, era feito um treinamento para NR12, outro treinamento para máquinas PMOC, outro treinamento para NR11, enfim. Então, foi naquela época que eu te conheci. Foi bem no comecinho mesmo. Lembro sim. Na segunda-feira eu fiz uma live aqui com o engenheiro Marcos e ele falou que ele também é dessa época. Aquela época o treinamento completo era R$ 5.000 Isso. E aí eu vendia cada uma das áreas por 2.000, se eu não me engano. E eram 4 áreas, aí nas 4 áreas ficava R$ 5.000. Né? Uma área era 2.000, 2 áreas era 3.000, 3 áreas era 4.000 e 4 áreas era 5.000. Era esse que era o valor do treinamento, não? Pessoal, muita gente acha que o treinamento tá caro hoje, é porque não viu antigamente. Antigamente era mais caro ainda. Mas enfim, porque aquela época também tinha menos engenheiros, também tinha o valor ali da oportunidade na época, né? Que também é uma grande oportunidade hoje, mas naquela época era mais oportunidade ainda, né? E quanto mais cedo, né, os engenheiros começarem a trabalhar como autônomo, maior será essa oportunidade, né? E assim, você se formou já com essa ideia de trabalhar autônomo, né? De repente até de já entrar no treinamento. E você sabe, você lembra o porquê que você deu ali um voto de confiança, fala, não, realmente eu acho que eu preciso desse treinamento para eu poder progredir como autônomo, em detrimento, por exemplo, de tipo assim, não, vou tentar trabalhar da minha forma e se eu não conseguir, depois eu compro o treinamento, por exemplo. Então, assim, como eu falei, eu comecei a te acompanhar e eu lembro que você lançou, se eu não me engano, foi a primeira ou segunda turma sua e eu não entrei nessa turma porque eu não tinha condição e eu também estava ainda no meio da faculdade, vamos dizer assim, no meio da graduação, porém, eu assisti aquela semana inteira que você passou aquele conteúdo gratuito e vendo aquele conteúdo gratuito lá, cara, me chamou bastante atenção, porque para o pessoal que está assistindo aí nas lives gratuitas, você entrega bastante ouro. O cara que está ali observando, no meu caso, eu tinha uma mentalidade totalmente diferente quando eu iniciei a faculdade, que era uma mentalidade de trabalhar como engenheiro com a empresa, entrar numa empresa, formar carreira ali dentro, se aposentar como engenheiro. Essa era a minha ideia e meu sonho quando eu entrei na graduação. Aí, a partir do momento que eu te conheci, não digo assim que
Não, o engenheiro Daniel, não, a mentalidade sua bateu com que, de repente, eu pensava para a minha vida. O que você passava, o material seu, a sua mentalidade, cara, foi começando a transformar o meu pensamento e ver que eu poderia pensar diferente dos demais. Tanto que quando eu comentei isso dentro da sala de aula com alguns colegas, a gente tinha um grupo lá que era o grupo da bagunça, vamos dizer assim, o grupo lá para fazer os trabalhos das atividades, das disciplinas dentro da graduação. Os caras falaram assim para mim, rapaz, você é louco da vida, abandona isso aí, rapaz, não vai virar nada não. Os caras falaram desse jeito para mim, mas eu falei, ah, não. E aí eu fiz um teste, cara. Na época, eu lembro que você passou se eu não me engano, acho que foi um dia que você falava a respeito de como prospectar, tal, certo? Você falava muito a respeito de vendas nesse dia. E eu catei, peguei, anotei tudo que você passou, o material que você passou, de como ligar no cliente, como se portar. Isso daí, e eu falei, eu vou fazer um teste, vamos ver se vai funcionar comigo. E aí eu fiz esse teste, eu peguei, eu tinha um curso técnico, né? Tinha o CREA como técnico mecânico, e aí o que eu fiz? Eu peguei e fiz essa prospecção ao vivo, assim, colocando em prática aquilo que eu tinha aprendido naquela aula, voltado para a parte de PMOC. Então, fui lá, liguei em umas 2 empresas, a primeira empresa não deu tanta importância, a segunda empresa o pessoal se interessou. Ah, me manda uma proposta. Aí, opa, eu já fiquei contente, né? Porque eu falei, ó, de 2 ligações já tive um retorno, mesmo que não, assim, não fechasse o serviço, eu já comecei a ver que isso era possível. E aí eu comecei cada vez mais buscar conhecimento e aí te acompanhava e tal. Eu lembro que você tem na época você já tinha esse canal no YouTube, que vira e mexe você postava alguma coisa, então eu tava ali com a antena ligada, postava, aparecia um vídeo seu, eu já assistia. E assim eu fui, cara. Então, basicamente, foi essa questão de você já tentar colocar em prática e ver que realmente a metodologia dava certo, foi o que te levou a falar, não, realmente acho que eu preciso desse treinamento. Sim. Tipo assim. Porque assim, na verdade, a gente escuta muita coisa por aí, né? Muito engenheiro que já é velho de casa, assim, de formação, muitos até já com carreira sólida. E o cara, a verdade é a seguinte, o cara ele não quer concorrência, essa é a verdade. É difícil um engenheiro que dá a cara a tapa, que faz o que você faz, que alguns outros engenheiros fazem por aí. Então, quando aparece um engenheiro nessa modalidade para querer ajudar, lógico, você tem os seus custos, você precisa de vender o seu treinamento, porque você tem seu custo. Isso aí não é uma instituição de caridade, a gente sabe disso daí. Mas você pode pegar 1000 engenheiros, um vai fazer o que você faz. O cara não vai passar o conteúdo dele, ele não vai passar os modelos de laudo que ele tem, ele não vai mostrar a metodologia que ele faz. Eu comprei, eu posso falar com propriedade, porque eu já fiz muito treinamento de outros engenheiros, que o cara ele dá uma introdução bem por cima ali, e depois você que se vire. Você pega a norma e aí você tem que estudar. Então, tipo assim, o treinamento que eu fiz com você, e assim, o tempo que eu te acompanhei, serviu para mudar e blindar minha mente de saber que essa possibilidade de ser autônomo é possível. Porque muitos vão tentar te desanimar, vão tentar fazer você parar, mas se você tiver com a mente blindada e saber que é possível, acreditar na sua capacidade e buscar conhecimento, você vai ver que é possível. O começo tudo é difícil, mas depois, consequentemente, é o que você falava nas suas primeiras aulas que eu assisti. Quando eu comecei, era difícil também. Quando eu comecei, eu não sabia tudo, eu tive que buscar, e para você talvez foi até mais difícil, porque você não tinha quem fizesse o que você faz hoje com o pessoal. Então, ir no CREA, ir em tal lugar, ir no Detran, enfim, em todos os lugares, dar a cara a tapa, e é muito bacana isso daí. Foi isso que fez eu mudar a minha mentalidade e saber que realmente eu precisava assim, buscar um conhecimento de uma pessoa que tinha essa vivência, porque tem uns que vendem um treinamento, mas eles não vivem o que eles vendem. Então é totalmente diferente. Me fez até lembrar do. Ontem eu fiz uma palestra com a Universidade Federal de Goiás.
E aí a gente estava... surgiu essa questão de, por que você decidiu ensinar o que você faz, passar ali, você criar concorrência ali na sua área, né? Eu falei, foi justamente pela dificuldade que eu tive no início. No início eu tive tanta dificuldade, eu busquei ali outros engenheiros que faziam, que não eram muitos, né? Eram poucos engenheiros que faziam, eram 3 engenheiros que faziam o que eu queria fazer na época, o que eu estava pensando em fazer na época. E aí eu busquei eles, e dos 3, assim, 2 não quis nem conversar comigo, e ele não me passou nada, mas pelo menos ele tirou algumas dúvidas minhas, sabe? Ele me ajudou um pouco, né? Mas não supriu ali o que eu queria. Né? Inclusive, esse engenheiro, eu tenho amizade com ele até hoje. Né? Tenho contato dele do WhatsApp e tudo. Né? Super gente boa. Já passei serviço para ele, ele já passou serviço para mim, enfim. Né? Não, na verdade, ele me passou o serviço. Não passei para ele, não. Passei para um outro engenheiro, na verdade. Ele me passou um serviço uma vez. E aí eu passei essa dificuldade, e aí eu falei assim: não, o pessoal não pode passar essa dificuldade, né? Quem está se formando hoje, pelo menos eu vou fazer a minha parte, né? Eu poderia guardar aquilo comigo, não falar para ninguém, continuar trabalhando com isso, né? E eu tenho certeza que hoje em dia, quer dizer, certeza não posso dizer assim, né? Mas muito provavelmente o trabalho autônomo não estaria como está hoje, né? Tão disseminado dessa forma, porque eu fui o primeiro a falar disso lá em 2017. Ninguém falava sobre isso até então na internet. Quem conhecia guardava para si, né? Então, se tem gente falando disso hoje, muito provavelmente é porque viu eu falando e aí começou a falar também, né? Mas, enfim, certeza a gente nunca vai ter disso, né? Então, foi essa que foi o grande pontapé inicial, né? Eu falei, não, o pessoal não pode ter esse tipo de problema, esse tipo de dificuldade. E foi daí que eu comecei a gravar alguns vídeos. E na época eu não tinha interesse também de fazer treinamentos, né? Na época o interesse era tipo assim, vou ganhar umas visualizações ali no YouTube e tudo, né? Vou ficar famosinho ali, né? Essa que era aquela época, né? De YouTubers e tudo, né? E aí depois a galera começou a me cobrar, falou, não, você tem que ter um treinamento, você tem que passar, você tem que falar o que você faz, né? E aí foi que eu comecei a divulgar ali um treinamento, comecei a criar um treinamento. Mas enfim, Engenheiro William, vamos falar um pouco hoje de como que está a sua vida com relação a resultados do trabalho autônomo. Conta aí um pouco das áreas que você atua, tipo de cliente, não precisa falar assim nomes de cliente, nada, mas só fala a área de repente, né? Conta um pouco para a galera aí como que está a sua atuação hoje, quais clientes você atende, responsabilidade técnica, enfim. Certo. Então, depois que eu adquiri o treinamento e, assim, buscando mais conhecimento, como eu havia falado, a primeira área, uma das primeiras áreas que eu comecei a atuar foi a NR13. E hoje é uma das áreas que me traz uma certa rentabilidade, até porque é uma área que não é todo mundo que se aventura, devido o risco que esses equipamentos têm, né? Então, assim, é uma área que eu vejo hoje que tem uma demanda bacana, dá para ganhar dinheiro de forma honesta, logicamente, né? Fazendo o que a norma realmente pede, porque assim, a gente sabe que em toda profissão tem os engenheiros caneteiros, que vai lá, tira meia dúzia de foto, assina um RT e vai embora. Eu acredito que isso não é o que a gente quer passar para o pessoal que está assistindo aí. Conheço também, como eu já falei aí, o Daniel há muito tempo, e nunca vi ele falar disso daí, pelo contrário, só vi ele falar a questão da ética profissional. E eu particularmente enfrento muito essa dificuldade hoje, tá? Isso aí é uma dificuldade que a maioria dos engenheiros, quem está assistindo, quem quiser atuar como autônomo vai enfrentar, porque se você tem um equipamento que você, para fazer uma inspeção, um laudo, entregar uma documentação, um serviço de qualidade, você cobra X, vai ter sempre aquele engenheiro caneteiro que ele vai chegar lá e vai cobrar meio X naquele equipamento, vai entregar 2 folhas. Ou muitas das vezes 3 folhas, tirar lá uma meia dúzia de foto e entregar uma folha com as fotos e 2 folhas com a RT. Mas é o que o engenheiro sempre fala, o engenheiro Daniel, a gente tem que conquistar o cliente no valor.
no serviço, surpreender o cliente. Então, se o cliente está esperando uma coisa, tenta entregar um valor a mais, algo a mais para ele, que aí você vai conseguir fidelizar. Por mais que o seu preço não seja o mais atrativo, mas se você conseguir fazer o cliente enxergar que não é o valor que ele está pagando ali, não é o preço em si, mas é o conteúdo que você está entregando, a assessoria, a consultoria que você está passando para ele, com certeza o cliente vai deixar de lado aquele preço do engenheiro caneteiro e vai fazer com você. Então, hoje, a minha maior fonte de renda dentro da minha empresa aqui é a NR13, porém, eu trabalho com várias outras áreas dentro da engenharia mecânica, que me proporcionou isso daí através desse treinamento que o engenheiro Daniel Lemos faz. Então, eu tenho muito forte hoje a NR12, inclusive, esse cliente que o engenheiro Daniel falou que eu estava atendendo, eu fui fazer uma visita técnica lá para fazer um levantamento técnico de adequação de máquinas. Então, fui lá, fiz o levantamento técnico desse cliente e agora eu vou formalizar uma proposta para ele para adequar do zero a máquina dele, que está totalmente fora da norma, até o final, entregando toda a documentação que a norma exige e deixando a máquina o mais seguro possível. Tem casos que a gente consegue eliminar o risco e tem casos que a gente só consegue reduzir ele a ponto de caso venha acontecer um acidente, seja só um incidente, não um acidente fatal. Então, é basicamente isso aí. E dentro dessas áreas, eu também atuo dentro da área de PMOC, que é uma área muito bacana também. Eu acho que o engenheiro Daniel fala bastante dessa área, porque é uma área fácil de você trabalhar, não te limita tanto conhecimento assim. Então, assim, se você pegar a lei que ele disponibiliza lá, pegar o conteúdo que ele aplica, então é uma norma, assim, uma área muito boa de você trabalhar. E, consequentemente, tem as parcerias que ele sempre orienta também no treinamento, que isso daí é o ouro que ele entrega. Então, assim, não adianta nada você saber fazer o laudo, mas se você não souber vender o seu serviço, você vai estar fora do mercado. É aquele ditado, quem não é visto não é lembrado. Então, você tem que estar sempre ali cativando o seu cliente. Então, assim, só para o pessoal entender, hoje eu trabalho bem forte dentro de 4 áreas, são a NR13, a NR11 e a NR12. São 3 áreas fortes junto com o PMOC. São as áreas que eu vejo dentro da engenharia mecânica que tem mais demanda na minha região. Eu até esqueci de falar para o pessoal da onde eu sou, eu moro aqui, resido aqui na cidade de Bauru. Então, assim, a minha região é o interior de São Paulo. A gente atende, dependendo do serviço que venha aparecer, a gente atende nível Brasil, mas assim, com foco mais no interior. Legal. Falando um pouco sobre a parte de preço que você falou, né? Essa é justamente a diferença de preço para valor, né? Valor é onde você mostra o valor do seu serviço para o seu cliente, onde ele não entende só quanto que ele vai pagar, mas o quanto que ele vai receber também, né? Agora, Sim. preço não, o preço dá a impressão que é uma despesa, né? Uma despesa que ele está tendo ali, que não tem um serviço por trás daquilo, né? Então, eu costumo dizer sempre, né, que quem vem por preço vai por preço. Então, não adianta você baixar o preço hoje, que daqui a pouco vai vir um que vai cobrar mais barato que você, e aí vai ficar nessa guerra. Um vai querer cobrar mais barato daqui, o outro de lá. Um daqui, o outro de lá. Daqui a pouco ninguém tá ganhando nada e tá os dois lá falido, né? Então, não adianta. O negócio é mostrar o valor para o seu cliente, né? Mostre ali o que você vai poder ajudar, qual a redução de custo que você vai gerar para o seu cliente, redução de dor de cabeça, redução de prejuízos, né? Enfim, esse que é a diferença do valor para o custo. Você falou sobre a NR13, né? A NR13, você falou que tem pouca gente, né? Que não tem tanto aventureiros assim na NR13. A NR13 é uma das áreas que, para você atuar, você precisa de ter um conhecimento um pouco mais avançado, né? Não é somente ali através de normas, de NBR que você consegue. Você vai precisar ter alguns equipamentos que custam um pouco caro para ter, né? Como os medidores de espessuras e tudo mais. E é por isso que separa um pouco ali geralmente vai para NR13 quem tem mais experiência ali em NR12, NR11, em ar-condicionado,
quando você já começa a trabalhar de forma autônoma, e aí depois você parte para uma NR13, onde você já vai ter experiência com vistoria, com laudos, checklists, aí Isso, fica um pouco mais fácil, né? é Difícil o cara verdade. partir direto para NR13, acaba sendo um pouco mais complicado, né? O caminho um pouco maior. É Mas verdade. É no legal, caso, pode sim, falar. no caso da NR13, o que dificulta bastante é que a maioria das normas que regem isso por trás da NR13 são normas internacionais. Por exemplo, a ASME é uma norma que você não encontra ela na versão português. Então, assim, se você já não tem um conhecimento, por exemplo, de resistência de material, alguma coisa nesse sentido, você não consegue, por exemplo, fazer uma reconstituição de um prontuário. É diferente de você pegar a NR11, por exemplo, que você vai fazer uma vistoria visual num caminhão MUC, por exemplo, um guindalto. Então você sabe já, você já tem alguns tópicos, vamos se dizer assim, que é entregue, até inclusive no checklist que o Daniel passa aí, é entregue onde você já tem alguns pontos específicos que você vai fazer essa análise. Você vai fazer basicamente uma vistoria veicular, então assim, você vai olhar pneu, enfim, vai olhar cabo de aço, vai olhar as partes mecânicas, parte hidráulica, e você consegue assim, ter uma facilidade a mais de montar um bom relatório, um bom laudo de NR11, por exemplo, nesse sentido, do que na NR13. Porque na NR13, se for para você montar um laudo de um equipamento simples como um compressor, ainda assim você tem que ter um conhecimento um pouco mais aprofundado. Agora, o que acontece bastante, tá? No meu dia a dia é o seguinte: você chegar num cliente para fazer a inspeção, fazer a proposta para ele, e ele não ter um prontuário, por exemplo, de um compressor. Se você não tem todos esses requisitos que foi falado anteriormente, que é um conhecimento de norma, é um conhecimento de resistência de material, enfim, como que você vai se embasar para fazer uma reconstituição do prontuário? Que é um documento técnico, onde basicamente você tem que pegar um material embasado na ASME, que é uma norma internacional, e fazer todo o memorial de cálculo desse equipamento. É difícil. É totalmente diferente da NR11. Eu não estou falando assim que a NR11 é facinho, não, não é. Tem as suas dificuldades também, mas assim, a NR13 ela é um pouco mais complexa. Nada que você buscando conhecimento você não consiga atuar também, tá? Então, é basicamente isso aí. Eu até esqueci de citar aqui um exemplo, tá? É um dos meus primeiros clientes aqui que eu tive depois do treinamento que eu fiz aqui com o Daniel. Foi, inclusive, uma empresa que ela tem concessão aqui na minha região, que faz a manutenção de vias, pedágio, enfim. Eu tive uma demanda desse cliente para fazer a inspeção de 4 caminhão guincho dele, guincho pesado, e eu lembro até que na época eu tinha acabado de comprar o treinamento do Daniel, aí eu falei, puta, e agora? O que eu vou fazer? Aí mandei uma mensagem para ele pedindo um apoio. Ele falou, cara, acelera lá no seu treinamento que você vai conseguir dar conta. E, rapaz, realmente dei conta. Porque, assim, o conteúdo que tá lá te dá uma base. Ele não pega na tua mão, assim, e fala assim, ó, faz tudo. Mas é aquele ditado. Ele não dá o peixe para você, mas ele te dá a vara para pescar. Então, aí você tem ali o embasamento que você, consequentemente, se aprofundando, você consegue entregar um bom documento. Legal, cara. Bom saber aí que foi útil aí também nesse cliente aí seu. Foi o primeiro cliente esse, não? Foi o primeiro cliente na NR11. Primeiro Primeiro cliente da cliente. NR11. Legal. Show de Inclusive, bola. eu atendo ele até hoje, viu? Hum. E Então, você. Isso que é legal da engenharia quando você começa a trabalhar como autônomo. Você consegue pegar alguns clientes que você consegue fazer serviços recorrentes, né? sim. É, Aparece. me fala uma coisa. Pode falar. Não, pode ir. E me fala uma coisa. Hoje você trabalha só como autônomo, né? Sim. Tá. Você. Dentro, Pode falar. dentro da engenharia mecânica, hoje, é porque assim, eu trabalhava numa empresa que eu tinha um certo salário, não era um salário bom, e eu percebi o seguinte, que depois que eu me formei dentro da engenharia mecânica e comecei a atuar de forma autônoma, eu comecei a ganhar mais do que eu ganhava lá. Então, assim,
eu era limitado a trabalhar só de sábado e domingo, e consequentemente, desse boom, vamos dizer assim, essa virada de chave na minha vida, eu percebi que eu conseguiria ter ganhos maiores do que ficando a semana inteira fixo dentro de algum lugar ali, preso, batendo cartão, entrando às 7 horas da manhã, saindo às 5 horas da tarde, e para ganhar um salário ali fechado. E assim, com 2, 3 laudos aí, eu ganhava o que eu ganhava eu ganho, na verdade, o que eu ganharia trabalhando 40 horas semanais. Então, se a pessoa começar a fazer essa conta, ela vê que é possível. E aí Você começou a trabalhar como autônomo paralelamente ao seu serviço? Isso. Comecei a fazer isso aí. Entendi. Porque assim, Aí você começou a ver que, tipo, 2, 3 laudos você fazia, você ficava trabalhando o mês inteiro lá e você trabalhava, tipo, uma semana, fazia 2, 3 laudos e já pagava o que você ganhava lá. Não, é dessa forma. Porque assim, como eu expliquei no começo, eu tinha uma certa responsabilidade em casa, né? Então não poderia largar sem ter nada em Sim, vista. sim. Mas aí eu comecei a pegar esses serviços quando eu me formei e eu fui percebendo isso daí. Eu já não ganhava tão bem, então assim, isso também ajudou a fazer esse pulo mais rapidamente para o autônomo. Agora tem engenheiros aí que ganham muito bem, mesmo não sendo engenheiros, são gestores, enfim, aí esse processo é um pouco mais demorado, mas é totalmente possível. Eu digo tanto Sim. assim, Daniel, que eu posso afirmar para você que foi com 4 serviços que eu fiz, eu paguei o treinamento seu. Então Entendi. foi assim, não foi um dinheiro que praticamente saiu do meu bolso, foi um investimento que eu fiz, mas que ele mesmo se pagou. E Então rápido, né? todo conhecimento que você pega aí na engenharia aí, isso daí é válido, porque ele auto se paga. É. Eu costumo dizer que você trabalhando como autônomo, a maioria dos investimentos que você faz hoje em dia se pagam muito rápido, né? Por exemplo, quero me especializar melhor em ar-condicionado. Então, você vai fazer um curso de ar-condicionado, que nem você, quero me especializar em NR13. Você faz um curso de NR13, aquilo ali se paga muito rápido, né? Pelo menos comigo, desde o início que eu venho me especializando no trabalho autônomo, sempre é assim. Todo aluno que eu converso também é assim, né? Quanto mais treinamentos você faz, mais capacitação e o seu salário vai subindo, né? Seus faturamentos vão subindo. Isso é normal, né? Você vai atingindo níveis diferentes e faturamentos maiores, né? Consequentemente. Tá, o engenheiro Flávio estava perguntando aqui para passar o seu contato. Daqui a pouco a gente passa, tá? Daqui a pouco eu vou, como eu faço com todos, né, que eu entrevisto aqui, no final da live eu vou deixar um espaço para ele passar o site, passar Instagram, o que ele precisa, o que ele quiser passar, tá? Uma pergunta ao engenheiro William. É, Existe alguma coisa que na sua cabeça não era imaginável, né? Ali quando você se formou, quando você pensou em trabalhar como engenheiro mecânico, que você nem pensava que você poderia viver, e hoje, trabalhando como autônomo, né? Depois de fazer treinamentos, você vê que realmente que é possível atuar de alguma certa forma, ou um estilo de viver, de repente qualidade de vida, ou de repente salários. Existe alguma coisa que não era imaginável e hoje se torna imaginável atuando dessa forma? Cara, isso daí uma boa pergunta e é muito interessante, porque assim, quando eu comecei a minha graduação, o que eu pensava? Pensava em entrar numa empresa CLT, trabalhar lá o resto da minha vida lá, entrando às 7 da manhã, saindo às 5 da tarde, com a cabeça cheia de problema, né? Porque a gente sabe que quem é engenheiro dentro de uma empresa é um grande gestor, é só bucha, é só pepino para resolver. E eu não tinha essa perspectiva de como autônomo, por exemplo, eu tenho uma flexibilidade de horário muito grande. Eu posso, por exemplo, trabalhar, que nem aconteceu esse final de semana agora, eu trabalhei o sábado e o domingo, e posso tirar a segunda e a terça para mim ficar em casa com a minha família. Então, isso é uma flexibilidade que você não tem na CLT. Eu posso, por exemplo, pegar um feriado que tem na sexta-feira, por exemplo, na quinta-feira, e se eu não tiver dentro da minha agenda nenhum cliente para atender naquele dia, eu posso tirar esse dia,
emendar esse feriado e viajar com a minha família. Então, assim, a flexibilidade que tem, é lógico que isso não é só ao lado bom, tem um lado ruim também, né? Que você é autônomo, você precisa correr atrás, você precisa muitas das vezes trabalhar até de madrugada, como aconteceu, eu peguei um tempo desse, um projeto grande, eu precisei ficar várias noites indo dormir 3, 4 horas por noite para entregar o serviço. Isso é também o outro lado, mas a flexibilidade que você tem e o conforto de trabalhar muitas das vezes no seu lar, no seu escritório, que nem agora eu estou dentro do meu escritório na minha casa. Então, assim, eu tenho alguns serviços aqui para fazer e eu faço dentro da minha casa. Eu tô aqui, eu posso sair, fazer alguma coisa. Ninguém não tem aquela pressão psicológica que você tem dentro de uma empresa. Não, eu tenho que cumprir horário. É 1 hora de almoço, pronto, acabou. Então, assim, eu não me imaginava dessa forma quando eu comecei a faculdade. E depois que eu fui mudando a minha mentalidade como autônomo, eu vi que isso é possível. E hoje eu confesso para você que se eu tivesse uma oportunidade de voltar para a CLT, eu não sei, poderia ser o maior salário que fosse. Eu acho que eu não voltaria. Eu não vou falar que seria impossível voltar, porque a gente sabe que tudo pode acontecer. Mas eu acredito que eu não voltaria. Você voltar a cumprir horário, né? Você voltar a ter aquela escala é realmente complicado. Eu acho que só no caso de ser um grande desafio, né? Sim. Eu não voltaria de jeito nenhum, já isso eu já falei para um monte já tive até oportunidades de voltar. Mas só de repente, né? Um grande desafio e com um salário muito alto, né? Para o funcionário, uma pessoa sair do autônomo para ir para o CLT. Mas de jeito nenhum eu vou não. Ah, você não vai, E né? aí já pegando o gancho já nessa questão que você falou aí, né, de se pudesse voltar e de repente, se você pudesse, né, dar uma dica, se fosse para você dar uma dica hoje para quem está recém-formado, para quem está iniciando agora a carreira de engenheiro mecânico, ou mesmo para quem está estudando e já está pensando ali no seu futuro, qual a dica que você daria hoje como um engenheiro já formado aí já há 5 anos, né? Quase 5 anos e já atuando como autônomo? Cara, é assim, o segredo de tudo é conhecimento. Então, busca conhecimento. Esse seria o primeiro conselho, porque conhecimento é poder. Se você tem um conhecimento de fazer tal atividade, você não precisa ser expert, ser mestre, doutor em certo assunto, mas você precisa conhecer. E principalmente na frente do seu cliente, você tem que mostrar autoridade. Se o cliente perceber que você não conhece, dificilmente ele vai fechar com você. Então, o engenheiro autônomo ele tem que ter essa malícia de repente, você vai fazer uma reunião com o seu cliente em determinado assunto. A gente sabe que a cabeça do engenheiro é muita coisa, é uma área muito ampla que você pode pegar desde sei lá, de um projeto de um avião, por exemplo, de um carro, até um projeto de um compressor. Então, assim, é muito amplo. E se você vai tratar de determinado assunto, dá uma revisada, dá uma estudada, assim, para que você não, de repente, se o cliente vir te fazer uma pergunta assim minuciosa que você não tem ali, você mostrar a autoridade na hora. Porque se você escorregar na frente do cliente, é duro. Você sabe, né, Daniel? É, tem que ter firmeza, Então, senão é é difícil isso fechar aí. cliente. Ser firme, buscar conhecimento e, assim, não ter medo de arriscar, cara. Isso aí, não tenha medo de arriscar, porque se você não arriscar, você não sabe se vai dar certo ou não. Certo. O que você falou é muito importante, né? O conhecimento é poder, né? Isso daí e é um poder que ninguém te tira, né? Quanto mais conhecimento, mais capacitação, maior vai ser o seu nível de conversa, de profissionalismo, de tudo, né? Isso daí ninguém te tira. Não, legal. Então, para finalizar, passa aí o nome do seu site, o que você quiser passar, lógico, né? Nome do seu site, Instagram, divulga aí para a galera. Não, maravilha. Coloca aqui no chat aqui. Não, pode falar mesmo, melhor. Ah, tá.
Bom, o nome da minha Se quiser empresa colocar também, pode colocar. Tanto faz. Vamos ver se eu consigo colocar aqui. O nome da minha empresa é Bratec Engenharia, tá, pessoal? Bratec. Bratec Engenharia. A gente está dando uma reformulada no site, mas já tá ficando bacana em vista do que era, mas agora precisa investir, né? E com relação à formalização, como é que você fez aí? Já está como ME, como Sim, EI? assim, eu comecei como um MEI. Eu sei que o MEI não se enquadra tudo dentro dos serviços de engenharia, mas assim, como eu tinha uma demanda pouca de serviço, eu fui me orientar com o contador e tudo mais. O encargo que eu teria na época ficaria muito alto para mim fazer esse pulo da CLT para o autônomo. Então, por isso que eu optei por começar como MEI. Então, eu coloquei, até porque na época eu fazia também alguns serviços de manutenção, então eu coloquei lá o meu KNAI como manutenção de máquinas. E quando eu prestava um serviço de engenharia, por exemplo, eu discriminava isso daí na nota certinho, porém ele saía como o KNAI de instalação de máquinas. Fiz isso durante um tempo, não tive, graças a Deus nunca tive problema, porque na verdade assim, o cliente ele quer o seu documento ali, e tem alguns clientes que aceitam você como MEI e tem alguns clientes que não, até por conta de questão de impostos lá que eles pagam, enfim. E aí depois, conforme foi aumentando o meu volume de serviço, eu tive que abrir uma ME, não teve jeito, porque o MEI também é limitado a um teto lá de, salvo engano, acho que é 69 mil, né? Alguma coisa assim. Já está em quase 100 já está Agora em já está para 90 e quase 100, pouco né? já, Na vai época atualizando. acho que era 60 e poucos mil. Vai aumentando mês a mês. E aí eu tive que mudar, não teve jeito. Mas aí na verdade vai do pessoal aí. De repente o pessoal já tiver alguns contatos. É o que você sempre fala, vai atrás primeiro do cliente, faz, e depois aí na hora conforme for, você vai se formalizando, porque tem outras opções, inclusive Sim, como o sim. profissional liberal que você mostra lá no treinamento. Isso aí para o cara que não quer se arriscar, se expor, isso aí é muito bom. Porém, você tem uma taxa de juros muito alta em cima da nota que você emite. O imposto, né? Bom, galera, quem quiser fazer alguma pergunta aí para o engenheiro William ou para mim mesmo, manda aí, tá? No chat aí. Você mandou no chat privado para mim, eu já compartilhei com todo mundo aí Ah, tá já. no privado, O nome né? do. Bom, Tava no privado, não sei por quê, mas eu já compartilhei aí com todo mundo. Já coloquei aí tô mandando aqui o meu no contato, tá? Se chat. o pessoal tiver alguma dúvida aí, vou Tá. mandar, vou mandar para você, você compartilha com eles aqui, que eu não sei o que está acontecendo. Bom, mandei Tá. aí, Daniel. Bom, então é isso. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, tiver alguma dúvida, apareceu por aqui o engenheiro. Você falou que você era antigo, apareceu o engenheiro Sullivan aqui. Ele é da primeira turma. O engenheiro Aí, Sullivan, eu ó, lembro dele. Ele é da primeira turma, cara. Esse daí foi mais longe ainda. Esse entrou logo na primeira é turma. a primeira turma. Então, eu É, acompanhei desde a primeira, mas não entrei na primeira, ele já entrou. Já foi mais perto. porque. E o que que eu fiz, né? Quando eu era vendido por áreas, né? O treinamento. E aí, quando eu decidi juntar todas as áreas e abaixar o valor, aí para não prejudicar quem comprou o treinamento por área ali, comprou uma área, duas áreas, enfim, aí eu liberei o acesso completo para todo mundo que tinha comprado. Então, mesmo quem comprou uma área, duas, três, né? Quem tinha comprado no passado, eu já liberei o treinamento completo. Então, o Gero Sullivan foi um deles que teve acesso assim também ao treinamento completo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui para a gente debater. Você falou da área do engenheiro mecânico. Ontem eu entrevistei o engenheiro Samuel, cara hilário, cara bem engraçado. E aí ele falou que ele já surgiu a oportunidade para ele para fazer um caixão, cara.
Rapaz do céu. Falei, caraca, e ele falou que fez um projeto de um caixão. É porque ele trabalha numa universidade lá, né? Então aí dentro da universidade pediram para que ele fizesse um caixão, um projeto de um caixão. Aí ele falou: "Meu, eu atuo em todas as áreas, até caixão eu já fiz". Então, rapaz, assim, eu agora estou me especializando um pouco, buscando conhecimento, na verdade, na parte de estrutura metálica. Tem aparecido algumas coisas aqui para mim, eu não peguei, porque é aquele ditado, não adianta você querer abraçar o mundo, se você não tem conhecimento, você só vai se queimar no mercado. Então, eu estou vendo com bons olhos essa área, e até uma dica aí para você, de repente, aí inserir essa área é uma área muito boa e principalmente voltada para a parte de projeto de linha de vida, tá? Isso aí é uma área que tem dado bastante demanda para o pessoal. Quem faz esse tipo de serviço, eu no momento eu não presto esse serviço, mas eu tô buscando conhecimento. Então, assim, o que eu quero dizer é o seguinte, que a mecânica ela é muito ampla. Se você pode, desde fazer um projeto, um laudo de um carro, de qualquer máquina que seja, até, por exemplo, fazer isso daí, fazer projeto de linha de vida, projeto de pórtico, de ponte rolante. Então, vira e mexe aparecem umas coisas que a gente até duvida, né, cara? Então, mas assim, não dá para abraçar o mundo. O ideal, um dos conselhos também que eu até ia falar aquela hora, acabei esquecendo, escolha uma área como foco. Se especialize e vire propriedade naquilo que você fala, autoridade naquela área. Então, depois que você tiver essa autoridade, aí sim você parte para outras áreas. Não que você vai só fazer aquilo, pode fazer outras coisas, aparecer você tendo essa proeficiência, né? Não, engenheiro Daniel? Eu acho que é válido Certeza. fazer. É. A Mas, área de NR13, a gente está acrescentando algumas áreas no treinamento, né? A área de NR13 vai ser uma delas. E aí a gente, provavelmente até o final desse ano, aí a gente vai incluir mais umas 3 ou 4 áreas no total, né? legal. A NR13 mais umas 2 ou 3 áreas por aí. Vamos lá, o engenheiro Lucas falou aqui, ó, estou com dificuldade no primeiro cliente. Qual seria a melhor maneira de fazer essa prospecção? Olha, sobre prospecção, interessante seria você assistir a jornada do Engenheiro Mecânico 15K, que vai começar na próxima segunda-feira, no dia 4 de abril. Então vai ser uma semana onde eu vou mostrar áreas, vou mostrar serviço do zero, vai ter uma aula, mais ou menos 2 horas, só sobre captação de clientes. E assim, tem muitas vertentes a captação de cliente, né? Captação de cliente de forma ativa, de forma passiva, tem captação de cliente onde você investe dinheiro, onde você não investe, né, de forma gratuita. Então, para quem está iniciando, o que eu indico? Para que você comece do começo. Comece mostrando o seu serviço para os seus conhecidos de faculdade, conhecidos ali da vida mesmo. E também anúncios de forma gratuita e captação de clientes, né? Captação através de e-mail, através de WhatsApp, através de telefonemas, né? E através da internet também de forma gratuita. Isso que é o mais importante. A Engenheiro William, se você quiser complementar com alguma coisa, fica à vontade. Não, é isso aí mesmo, Daniel. É isso aí, engenheiro Daniel. Inclusive, eu volto a falar, o primeiro cliente que assim eu tive um retorno positivo quando eu estava iniciando foi numa dessas aulas que você deu aí e abordava a respeito de prospecção. Foi através do telefone. Peguei meu celular na época, consultei lá o nome da empresa, o telefone e liguei. Aí falei com o pessoal, pedi para falar com o pessoal responsável por compras daquela empresa. E aí me passaram para eles, me apresentei, falei os serviços que eu prestava, tal, e assim. E assim, não tem uma receita de bolo. Não adianta eu chegar aqui, nem eu, nem o engenheiro Daniel, falar assim, ó, tem um script aqui, segue esse script que vai ser 100% certeiro. Não é. Então, conforme você vai se arriscando, você vai adquirindo a malícia, vai adquirindo as técnicas de venda, e aí, consequentemente, você vai conseguindo ter mais assertividade na sua prospecção. Show. O engenheiro Flávio está perguntando se você tem muita demanda da NR13 no sul do país. Então, assim, já tive alguma procura nessa região, mas quando a gente passa o orçamento, na verdade, né,
O que eu tenho procurado fazer? Desenvolver parceiros nessa região, porque para mim, se deslocar daqui de São Paulo até lá, o custo acaba sendo elevado em relação à empresa que já está lá já. Então, assim, a gente tem uma certa dificuldade nessa questão aí de fechar esse serviço. Mas eu tenho alguns conhecidos, tá? Inclusive alguns engenheiros que trabalham nessa área aí, nessa região, e o pessoal tá muito bem. Inclusive, eu tenho um parceirão aqui, que é o Ricardo, ele tá muito bem, muito bem. Ele é de Santa Catarina, e assim, cara, o cara já lavou a égua, vamos se dizer assim, de ganhar dinheiro com a NR3. Legal. Só que assim, ele é especializado somente em estudo de eficiência de caldeira. Então, só para vocês entenderem o que ele faz. Ele faz a inspeção, faz tudo que a NR13 pede, faz. Mas o foco dele é estudo para eficiência energética de caldeira. Então, ele basicamente pega uma caldeira lá, ele cobra um valor para fazer a visita técnica, não sei, só que não é barato a visita dele, e ele faz todo um estudo de eficiência energética dessa caldeira e entrega para o cliente aplica esse estudo e, consequentemente, tem uma redução significativa na questão do combustível que ele usa, seja a lenha, seja o gás, seja o que for. Ele consegue reduzir até 30% do valor do consumo de combustível. Então, assim, um cara... É uma área, só que vai ter que estudar bastante. A engenharia mecânica é um mundo à parte, né? Não tem como. Você conhece diversas áreas ali. Se você quiser, você trabalha com manutenção, você trabalha com instalação, você trabalha com limpeza, você trabalha com eficiência, você trabalha com laudo, você trabalha com muita coisa, né? É muita área para trabalhar. É verdade. Então, legal. Então, basicamente era isso. E o engenheiro Flávio perguntou se ele poderia te mandar mensagem naquele número. Eu acredito que sim, né? Se você passou... Sim. O pessoal aí pode ficar à vontade. Se quiser tirar alguma dúvida, a gente está à disposição. Beleza. Não, então é isso. Engenheiro William, obrigado por compartilhar essa grande bagagem aí que você já tem, né? Mesmo vocês considerando aí um profissional jovem, né? 28 anos, né? Ainda é um profissional jovem, mas tem muita bagagem, com toda certeza, né? Deu para ajudar aí muita gente aí, com toda a certeza. Então, obrigado por disponibilizar, né? Novamente aí o seu tempo e toda essa experiência aí também com todos. Que isso, Daniel. Eu que agradeço pela oportunidade aí. E volto mais uma vez, já falei isso aí para você no particular, mas volto mais uma vez a agradecer aí, porque acredito que você tem uma parcela muito grande nesse sucesso, nessa mudança de chave na minha vida. Então, assim, tudo que esse pensamento, essa condição de pensar fora da casinha, eu só tive graças aos seus vídeos, ao seu conteúdo. A maioria do conteúdo que você passa gratuito, muitas das vezes tem alguns engenheiros que não dão tanta importância, mas o pessoal começar a analisar friamente, aí tem muita bagagem aí escondida, muito ouro escondido dentro desses treinamentos, pessoal. Então, agradeço. Legal, aí. Obrigado. Mas muita a parcela maior, com certeza, é sua, né? Pelo envolvimento, por botar realmente em prática, né? Minha função aqui é mais abrir os olhos, né? Mostrar um horizonte aí e mostrar como é que faz também. Mas se o engenheiro não for lá e colocar em prática, né? A mágica não acontece. Mas é isso aí. Obrigado pelo elogio aí e é isso aí. E tamo junto. E a gente vai se falando aí. Com certeza. Beleza? Engenheiro William, então vou finalizar aqui a live sozinho, mas aí já estamos terminando já. Depois a gente volta a se falar aí, beleza? Obrigadão, viu? Boa Obrigado. Até mais, pessoal. Tchau, Falou, tchau. Bom, então é isso aí, galera. Então finalizamos aqui essa live 2 em 1 aí, né? Live de conteúdo, live papo de engenheiros autônomos, hoje com o engenheiro William. Espero que tenha ajudado aí na jornada, né? Falando da jornada do nosso evento, né? Que isso também faz parte dessa jornada de vocês aí de começar a trabalhar como autônomo, né? Conseguir serviço, conseguir clientes e conseguir aí faturar acima do piso salarial, que é a nossa faixa salarial, né? Então todo engenheiro mecânico tem que estar nessa faixa aí também. Se você não está, você tem que correr para se enquadrar aí nessa faixa salarial também, né? Ou dali para cima, né? Então é isso aí, galera. Então amanhã eu trago aqui a área de NR12, sistemas transportadores, tá? Amanhã é uma área aí
ótima também. E amanhã eu trago um novo engenheiro falando aqui na nossa live Papo de Engenheiros Autônomos. Amanhã é o engenheiro Joales, tá? Então, 7 horas, live de aquecimento, a área de NR12, e às 8 horas, live Papo de Engenheiros com o engenheiro Joales. Tudo junto, 2 em 1. Até amanhã, uma boa noite a todos e até mais.